Paraque para o mundo. Hoje é dia de Resenha Cast com o cantor e compositor e amante da vida, Bruno Carrijo, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E quis o destino que na primeira segunda-feira deste mês de dezembro de 2023 eu pudesse ter a honra de entrevistar ele que agita multidões em Governador Valadares e região. Bruno, primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário de quem for nos acompanhar. Seja muito bem-vindo, perdão. É uma honra ter você aqui. Bem-vinda, que é isso, rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite, igual o Luiz falou. Obrigado pelo convite. Já estamos tentando marcar isso tem tempo e agora foi dar certo, né? Com certeza. Já agradeço de novo o convite. Pedi desculpa primeiramente a garganta, tô meio gripado, já falei com o Gustavo aqui. Faz parte. Estava ansioso para a entrevista e vamos começar porque estamos aí para isso, né? Para falar um pouquinho aí. E por falar em começo, como surgiu o Bruno Carrijo na música profissionalmente falando? Cara, Bruno Carrijo começou... Até para contar um pouquinho aos 14 anos, 13, 14, comecei a tocar violão e comecei a me identificar mais com o gênero sertanejo. Sim. Primeira dupla que eu admirei pra caramba e comecei a gostar mais foi Vitor e Léo. Sim. E daí comecei a acompanhar, gostar muito de sertanejo. E em 2016, saí só das resenhas, parei de tocar só em churrasco, só em casa, pra gente começar uma dupla. Eu era muito tímido, ainda sou um pouco tímido. E para fugir dessa timidez, a gente começou uma dupla. Eu com um colega meu e a gente começou a carreira em 2016. E justamente nesse processo de começar profissionalmente nesse segmento, nesse ramo que é o ramo musical, como é que foi esse processo? Porque cantar ali para amigos, no churrasco com a galera, com a família, é totalmente diferente do que já entrar num contexto profissional. Como é que foi esse processo? Cara, falando assim, até do primeiro show, porque você citou a questão assim, do churrasco, porque uma coisa é a gente tocar em churrasco, na resenha, não tem a pressão, não tem nada. Mas, por exemplo, até de começo também, já agradecer todos os meus amigos, porque, por exemplo, você vai entender. Meu primeiro show foi aqui em Valadares, num barzinho, eu já estava na faculdade. Não tinha uma mesa vaga no local, porque a turma toda da faculdade foi. Literalmente todo mundo foi. Sim. Então, assim, foi bacana porque... Eu já tocava em churrasco na minha cidade, com meus amigos, e também em resenhas da faculdade. Sim. Então, tava todo mundo da facu lá. Então, deu uma moral gigantesca. Então, assim, tinha aquela pressão de ser a primeira vez profissionalmente, mas já tava meio que em casa com a galera também. Em relação à questão do músico, do cantor profissional, e eu acho que é muito interessante dar espaço da voz para vocês, porque também é um momento para poder desmistificar algumas situações. E eu já ouvi, e quero saber se isso já aconteceu com você também, que uma das situações que mais entristecem vocês, profissionais da música, é quando um contratante chega e pergunta quanto que é o valor do cachê, e aí ele sempre fala, né? Aí, mediante a resposta do cantor ou da equipe, do assessor, o contratante fala, não, mas está muito caro. E aonde eu quero chegar? Muitas pessoas, e por favor me corrija se eu estiver errado, às vezes não sabem todo o processo que está por trás de um show, seja numa cidade, o show da prefeitura, seja num barzinho, seja numa casa de shows. Como é que é ouvir isso, caso você já tenha ouvido, e como é todo o processo para o show ficar pronto? Rapaz, caso já tenha ouvido, a gente escuta isso todo fechamento de show. Assim, eu acho que os contratantes não querem nem colocar preço no trabalho da gente. Mas eu acho que é meio que uma mania, um costume errado que eles têm realmente de chorar, né? Querer sempre jogar para baixo. Eu acho que, assim, talvez o contratante, lógico, ele tem que ganhar cada vez mais dinheiro, só que ele também tem que entender que a gente tem despesa. Claro. A gente tem músico para pagar, a gente tem banda. Então, assim, realmente é um processo, é difícil. Primeiramente, quando a gente começa em barzinho, igual eu comecei em barzinho, hoje eu tô fazendo um pouco menos, mas quando a gente começa em barzinho, aí que tem mais chororô de preço ainda. Só que no barzinho você ainda leva assim, uma equipe mais reduzida. Sim. Às vezes ali um voz e violão quando a gente está começando. Depois você acrescenta um carrom, uma sanfona. Só que de toda forma sempre vai ter esse chororô de preço. Hoje eu tenho tentado fazer um pouco mais o trabalho com banda, mas também tem essa questão do chororô de preço. Chororô que eu falo assim, um modo de dizer, né?
mas ainda tem. A gente tem essa dificuldade. Por exemplo, hoje com banda, eu tenho um esquema de banda maior e um esquema mais reduzido. E a gente tem a despesa com a banda, com os músicos, sim, com a logística. Eu tenho a despesa para levar um produtor, eu tenho a despesa para levar um hold. Então a gente tem que dar uma rebolada para conseguir fazer um valor acessível para o contratante, sim, e para a gente também conseguir trabalhar. Quando você está em cima do palco, qual é o tamanho da responsabilidade de poder levar alegria para as pessoas que estão ali te acompanhando, mas ao mesmo tempo sabendo que é o seu trabalho? Cara, até todo show, quando a gente vai sair para viajar, a gente sempre faz uma oração, até para pedir a proteção, né? E eu sempre falo com os meninos assim, a gente tem que levar, eu falo com a banda o seguinte, a gente tem que levar como a profissão da gente, igual você falou, seriedade. A gente tá indo para trabalhar e quem tá no evento tá para se divertir. Só que quando a gente tá em cima do palco, pelo menos eu tento ser assim e tento também ver com os meninos, para em cima do palco a gente esquecer o peso e a responsabilidade. Sim. Porque em cima do palco você tem que tentar estar leve. Entendi. Então, assim, a gente tem que ter a responsabilidade, o profissionalismo, mas em cima do palco a gente tenta estar leve para fazer um evento bacana para a galera. Sobre profissionalismo, algo que eu tenho visto que virou alvo de debate, virou objeto de debate por parte de muitos fonoaudiólogos e pensando ali os cantores, principalmente do gênero sertanejo, que é a questão do alto consumo de bebida alcoólica e sendo relacionada com o uso da voz, que é de fundamental importância para qualquer cantor, independentemente do gênero musical que ele atue. Mas temos visto, e na pandemia ficou muito latente isso, né? E hoje em dia, infelizmente, temos visto aí vários cantores sertanejos que admitiram ter uma dependência alcoólica, e isso se tornou um vício, ou seja, virou um problema para as suas respectivas vidas. Enfim, como é que faz para poder relacionar isso? A bebida com o show e a voz? De novo, também uma mania que cantor sertanejo pegou, né? Eu antes da pandemia, eu considero que a minha carreira antes e depois da pandemia deu uma mudada. Sim. Eu era mais novo antes da pandemia, né? Então, assim, quando eu voltei da pandemia, eu quis voltar com, assim, um trabalho mais organizado, mais profissional, até nessa questão da bebida. Sim. Eu assumo que eu bebia muito antes do show, já fiz show, assim, bem acima do nível, né? Pra se soltar falar um pouquinho. Mesmo. Mas aí que tá, a gente quando tá começando... Sim. Você começa ali, como a gente é muito tímido, aí você quer começar a tomar uma cachaçinha pra você chegar já no show mais solto, né? Sim. Mas aí depois você acaba acostumando. E a gente vê muito na internet, na televisão a vida inteira. Vou citar, por exemplo, aqui o Leonardo. Sim. O Leonardo fala de cachaça o tempo todo. Então, assim, como ele é uma figura muito bacana, a gente acaba admirando o cara e você quer fazer isso também. Pô, cantor sertanejo tem que beber pra ser massa e tal, pra ser engraçado. Não, cantor sertanejo que não bebe não é sertanejo. Só que tá errado. Tá errado. Sim. Hoje eu não bebo. Antes, por exemplo, igual eu falei, ia pra churrasco antes de show. Já cheguei bêbado em show, já fiz show bêbado. Hoje eu não Conseguiu bebo. fazer? Já fiz, pô. Tipo assim, com certeza eu não entreguei uma qualidade boa, Sim. mas já fiz show bêbado. Sim. Bem acima do nível, né? Mas hoje eu não bebo no dia do show. Hoje, pra tentar preservar também, um dia antes do show, eu costumo não beber cerveja, nada, Sim. e também nada gelado, né? Mas no momento do show, no momento do modão, eu dou uma brincada com a cachaça. Sim. Aí sim. Aí eu brinco com a cachaça para tentar fazer assim, aquela parte do show que a galera gosta de tomar uma cachaça. Claro. Na hora que puxa o meu ex-amor, todo mundo quer tomar uma cachaça, né, velho? Então, assim, eu dou uma brincada. Às vezes eu tô com um litro de cachaça lá em cima. Só que realmente é um erro. Igual você falou, até o Zé Neto e Cristiano, recentemente, um deles, eu acho que é o Zé Neto, né? Falou que tava realmente com dependência. Então, assim, as pessoas estão exagerando. Os cantores sertanejos estão exagerando. Sobre pandemia e o Bruno Carrijo dentro da música, como a pandemia afetou o seu trabalho e, como você mesmo disse, da pandemia, antes da pandemia e pós-pandemia, você mesmo acabou de admitir que a sua carreira deu uma espécie de uma mudada. Mas em relação a tudo que a pandemia acabou gerando em todo o mundo e principalmente na classe artística, como você foi afetado, não só você, mas claro, toda a sua equipe, como vocês foram afetados pela pandemia? Cara, assim, primeiro, não dá pra separar o Bruno Carrijo pessoa, né, do cantor. Então, assim, financeiramente, eu não fui afetado. Sim. Porque eu já até comentei com você aqui antes, eu tenho outro serviço também, né?
Então, assim, financeiramente, eu não fui afetado. Infelizmente, eu tenho muitos amigos cantores, músicos, né, que tocam, que realmente foram. Mas pra mim, não. Então, nessa parte, pra mim, foi tranquilo. Sim. Até pelo contrário, pra minha área, deu um boom muito grande. Mas, assim, voltando pra questão da música, foi uma época que a gente realmente ficou parado. E pra gente que gosta de tocar, pra gente que tá na noite, a gente faz pelo dinheiro, lógico, mas a gente gosta muito mais de tocar, de cantar, do que só o dinheiro. Eu tava dando exemplo essa semana, a gente fez um show sábado lá em Caratinga e eu cheguei em GV 6h30 da manhã. Sim. Eu citei pro menino, pro David, que tocou bateria comigo, o David tinha um show 10 horas da manhã. Eu falei, David, o dinheiro é bacana, mas a gente faz porque gosta. Sim. Então, assim, a gente sentiu muita falta de show na pandemia por gostar, mas eu financeiramente nada. Só que quando voltou da pandemia, aí eu fiquei mais ou menos assim, ainda depois que voltou os shows, eu fiquei cerca de, deixa eu ver, 6 meses, 1 ano ainda parado. Eu não voltei, depois que acabou a pandemia, eu não voltei fazendo show. E quando eu decidi voltar, eu pensei, não, já que agora eu vou voltar, agora eu quero voltar sendo organizado. Claro. Agora eu quero fazer o projeto Bruno Carrijo crescer, porque assim, eu não tenho empresário, eu trabalho sozinho. Então eu pensei, eu quero fazer o meu projeto agora crescer, eu quero sair um pouco do barzinho para começar a pegar eventos maiores, pegar boates regionais, pegar algumas festas regionais maiores também, né? Então foi aí que assim, aí que eu voltei e aí que eu tô sentindo que tá dando realmente uma mudada, que eu tô dando uma subida de degrau nessa parte. Porque eu voltei mais organizado em questão de repertório, em questão de banda, nessa questão que a gente falou de bebida, né? Então, assim, todos esses detalhes estão jogando um pouquinho o projeto Bruno Carrijo para cima. Sobre o projeto Bruno Carrijo, como foi, na verdade, já porque nós já estamos no mês de dezembro, como foi esse ano de 2023 e quais estão os planos para o ano de 2024? Cara, 2023, assim, foi um ano bom, tanto em questão, assim, de quantidade de shows. Sim. E de alguns sonhos que eu realizei. A meta para 2024 é continuar a gente crescendo devagarinho. Como eu falei, eu trabalho sozinho, então assim, eu dou um passo de cada vez, eu não dou aquele passo grande, né, para eu não conseguir dar conta. 2023, por exemplo, eu tinha um sonho muito grande de... Eu sou nascido em Conselheiro Pena, Sim. você até citou Cuparaque, né? Sim. É a cidade do meu coração, que eu morei lá a vida inteira. Mas nascimento, como em Cuparaque não tinha hospital, eu nasci em Conselheiro Pena. E sempre tive um carinho muito grande para a cidade e lá tem uma exposição, uma festa gigantesca, conhecida na região inteira. E esse ano eu tive a honra de fazer o fechamento da festa no domingo com Amado Batista. Então, assim, para mim foi uma realização de um sonho, algo extraordinário. Para mim foi muito bom. E eu rodei em várias cidades que eu nunca tinha ido. Por exemplo, Sarduá, fiz meu primeiro show em Sarduá, Virginópolis, Divinolândia de Minas, que é lá perto. Então, assim, a gente rodou bem e continuar para 2024 para a gente continuar crescendo aí. Sobre meta, me vem na cabeça a palavra sonho. Qual é o seu grande sonho com a música? Cara, eu não sei se eu tenho, assim, um grande sonho. Por exemplo, hoje em dia, o maior cantor que a gente tem sertanejo é o Gustavo Lima, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso hoje. Às vezes a pessoa iria falar assim, eu quero gravar com o Gustavo Lima. Eu acho que eu não tenho esse tipo de sonho. Eu sou um cara assim, eu sou um cara sonhador, só que ao mesmo tempo eu sou um cara muito pé no chão. Sim. Por exemplo, hoje o meu sonho é chegar num nível regional aqui, Minas, Valadares, pegando Valadares, a região nossa, para ter um trabalho reconhecido. Claro. Hoje esse é meu sonho. Talvez depois que eu atingir esse sonho, talvez eu vou subir um pouquinho o nível do meu sonho, né? Eu não tenho um sonho, por exemplo, de estar hoje aqui e já sonhar em gravar com o Gustavo Lima. Eu quero crescer pouquinho. Exemplo, tenho um sonho, talvez, de gravar um DVD e, como eu falei, rodar bem regionalmente. E depois disso, eu acho que eu iria vendo o que é mais que a gente poderia sonhar aí, né? Quais são os grandes desafios para quem entra nesse mercado da música? Você já deixou bem claro que não depende financeiramente exclusivamente da música, mas quais são os grandes desafios de poder manter uma banda, de poder se manter sempre 100% para poder estar ali dentro dos shows? Quais são os grandes desafios desse segmento? Você está falando do desafio financeiro mesmo, de manter? Fique à vontade para poder elencar o que você quiser. Bruno Carrijo, como está crescendo e vai crescer mais ainda... Amém, se Deus quiser. Eu não tenho uma estrutura grande, né? E eu também não tenho uma banda fixa. Sim. O mercado de Valadares é um mercado muito bom, tem muito músico bom. Então, assim, eu trabalho com músicos freelancers, né?
eu tenho a dificuldade de às vezes, encontrar músicos. Por exemplo, no Réveillon agora, são datas muito procuradas. Sim. Já tinha gente que fechou show com músicos antes de mim. E quando foi aparecer o meu show do Réveillon, eu penei para arrumar músico. Tanto que 2 músicos da minha banda nos shows de Réveillon vai ser de fora de Valadares. Então, assim, eu tenho essa dificuldade. Agora, a dificuldade de manter... às vezes eu não tenho uma agenda para cumprir, exemplo, sei lá, 10 shows no mês para eu ter que pagar a banda. Essa dificuldade eu não tenho justamente por eu não ter banda fixa. Sim. Mas tem outras dificuldades. Como? Essa de arrumar músico. Além dessa. Às vezes também o entrosamento, que é o que mais manda, Exatamente. né? É porque tem essa questão da banda freelance... Eu sempre tento dar prioridade para a mesma galera que já toca comigo. Mas, por exemplo, no Réveillon agora, eu vou tocar com uma banda que não é tão acostumada a fazer show comigo. Sim. Por mais que vai ter um tempo para mexer com o repertório, para tirar repertório, eu vou ter essa dificuldade de entrosamento, de ensaio. Os meninos vão ter que sair de Mantena para vir aqui em GV ensaiar. Então, não é a mesma coisa, né? Como em relação à questão da saúde, se manter 100%? Porque quem é que nunca ouviu um relato de algum cantor, de alguma cantora, que já falou que foi para determinado show com a saúde debilitada, com alguma gripe, com algum tipo de cansaço, ou até mesmo com algum tipo de doença? Como é que é se manter 100% em relação à questão da saúde, que não só profissionalmente, mas para a nossa vida é algo de fundamental importância? Rapaz... Falar em gripe, eu tô gripado demais, hein? Sabadão fui fazer um show em Caratinga, bicho gripado desse jeito aqui, nossa, cara. Mas assim, eu assim, de algo mais sério do que gripe, eu nunca Sim, tive, que não. bom. Gripe a gente sempre dá essa rebolada. A gente tava até conversando mais cedo aqui, questão de choque térmico, né? A gente mora em Valadares, que é quente demais, a gente tá no ar-condicionado, sai e pega o choque térmico. Mas assim, questão de algo mais sério de saúde, nunca tive. Sim. Nunca tive, mas essa questão de gripe, né? Eu, por exemplo, eu tô muito gripado, mas a garganta não tá inflamada, então menos mal. Sim. Mas, quanto a outras coisas, nunca me aconteceu, não. Repertório, que talvez seja um dos tópicos mais fundamentais em relação à questão da carreira de um cantor e principalmente quando a gente pensa no show. Como é que você faz para poder se adequar ao evento e também, claro, se adequar às suas características musicais? Ô, bicho, você pergunta tudo de cabeça, você não anotou nada, Não. Cara, o homem Não, é que fera mesmo, isso. Tem nada anotado aqui. Rapaz, repertório. Até de novo, voltando na questão do projeto Bruno Carrijo, antes da pandemia e depois da pandemia. Eu citei pra você aqui que eu trabalho sozinho, não tenho empresário, eu trabalho sozinho. Sozinho, sim. Lógico, né, que eu escuto muita opinião de quem trabalha comigo, os meninos que estão na banda sempre dão opinião, a gente tem que aceitar. Mas, por exemplo, repertório. Antes da pandemia, eu fazia muito repertório modinha, que é o que todo mundo toca. Lógico que as músicas que estão mais em evidência, a gente tem que tocar. Claro. Você tem... Eu, por exemplo, eu não sou tão fã dessas músicas TikTok que a gente fala, mas tem que tocar. Claro. No evento tem que tocar, porque a galera curte. Então, antes da pandemia, eu fazia muito esse repertório mais modinha, que é o que todo mundo toca. Hoje, como eu dei uma amadurecida, hoje eu já faço mais o repertório que é a minha cara. Sim. Músicas que eu só tocava em churrasco e às vezes não fazia no show, hoje eu já trago pro show. Então, e isso tem feito até bem pra mim. Eu até conduzo melhor o show assim, com o repertório à minha cara, do que como era antes. Às vezes a gente pensa que é óbvio isso, mas não. Não é todo mundo que tem esse pensamento, não. Muita gente quer fazer o repertório só com o que o povo gosta. Por exemplo, a gente, no meu show, eu tenho mais ou menos um bloco, deve dar meia hora mais ou menos de forrozão, a gente fala tipo alemão do forró. Sim. Eu, como sou de cidade pequena e faço muito showzinho em cidade pequena, fora de GV, o pessoal gosta demais desse tipo de música. Então não é a hora mais esperada. É a hora que o pessoal arrasta o pé mesmo, levanta poeira. Então não pode faltar esse tipo de música. Sim. Não pode faltar. Então, assim, hoje eu tento manter esse repertório à minha cara, coloco muita coisa que o pessoal gosta, que também não é da minha vontade só, mas tenho tentado fazer mais esse repertório à minha cara para ficar mesmo assim, Bruno Carrijo. Eu tenho trazido mesmo, a gente estava conversando aqui antes, tudo daquela época que era o nome sertanejo universitário, eu conheço acho que tudo daquilo. Então eu trago muita coisa daquilo pra cá. Eu tenho hoje eu tenho acho que 2 músicas do Cristiano Araújo no meu repertório, que assim já não, infelizmente faleceu, então assim as músicas já não estão mais no auge, né?
E eu continuo mantendo no meu repertório. Sobre Cristiano Araújo, sobre o Gustavo Lima, que você citou anteriormente, e eu sempre faço essa pergunta para quem está no meio da música de alguma forma, seja nos bastidores, seja cantando. Feito esse pequeno preâmbulo, por que o gênero sertanejo dominou o Brasil e tem dominado o Brasil há tanto tempo? E o pessoal tem até uma birrinha com o sertanejo por conta disso, né? Tem uma galera assim de... Não é atacando outro estilo, mas tem uma galera de outro estilo que tem um preconceito e uma birra. O porquê de ter dominado, eu acho que o Brasil inteiro é sertanejo. Sim. Se a gente for ver bem, eu acho que o Brasil inteiro é sertanejo. O sertanejo hoje ficou só na palavra sertanejo, né? O pessoal, pô, não é todo mundo que anda de chapéu, bota, igual as músicas de antigamente falava de roça e tudo. Sim. Eu acho que o que faz o sertanejo se manter em alta há tanto tempo é que ele absorve muito de outros estilos pro sertanejo. Tem gente que fala mal disso, mas eu vejo pelo lado bom. Sim. É porque, pra mim, e pelo que eu vejo muitas pessoas falando, por isso que o sertanejo consegue se manter em alta, justamente por beber de várias fontes. Sim. Você lembra daquela música do Felipe Araújo, Atrasadinha? Sim. Que eu acho que ela é do tipo... pagode. É um pagodinho. Sim. Então, assim, o sertanejo vê que tá fazendo um sucesso e pega o pagode e dá uma adaptada ali. Só fazer um adendo, por exemplo, o mesmo artista, Felipe Araújo, tem uma música que quem me conhece sabe o quanto que eu tô viciado nessa música, que é aquela Até Achar Alguém, com MC Ariel. Olha o extremo de poder beber da fonte do pagode. Exatamente. E depois beber da fonte do funk. E a gente falando disso, bebeu da fonte de pagode. Sim. Teve a época do funknejo, que tava em alta demais. Então, assim, eu acho que é por isso que o sertanejo se mantém em alta desse jeito. Justamente por conta disso. E sobre a música sertaneja como um todo, quais são as suas grandes inspirações relacionadas a cantores, duplas? Eu acho que eu já até falei no começo, a dupla... Por exemplo, os meus pais nunca foram em casa, eles nunca foram de escutar muita música. A minha mãe é muito fã de Roberto Carlos e o meu pai de Milionário Zé Rico. Sim. Mas eles nunca tiveram, assim... Nunca foram de escutar música dentro de casa. Meu pai nunca gostou de som em carro. Então eu não tenho essa referência em casa pra falar assim, eu gosto de sertanejo por causa do meu pai, não. Eu com uns 12 anos, eu conheci aquele CDzinho que a gente tava conversando aqui do Vitor e Léo. Sim. Todo mundo conhece. Fotos, Fada, Granfino Caipira. Pô, é um CD fenômeno. Então ali foi a primeira dupla que eu escutei, que eu falei, porra, bicho, eu gosto é disso aqui. Sim. Eu gosto é disso aqui. Sim. Aí posteriormente já saiu César Menotti e Fabiano, com Ciumenta, aquele monte de música. Sim. Saiu na época... Jorge Mateus, óbvio. E hoje também já tem uma dupla extinta, Hugo Pena e Gabriel, que eu gostava demais da conta. João Bosco e Vinícius. Então assim, essas foram as minhas primeiras referências. Mas eu pensando que a dupla que eu mais admiro é Vitor e Léo. Cristiano Araújo eu gosto muito, muito. Tem um cantor assim que a turma tem também um certo preconceito, mas que eu gosto muito, principalmente de algumas músicas, é Lucas Luco. Sim. Eu gosto muito de ver Lucas Luco, as composições. Pra quem não sabe, a maioria das músicas dele são composições dele. Então, assim, eu gosto muito. Eu acho que esses três são os que eu mais curto. Jorge Mateus, assim, apesar... Ó, pra você ver, é meio polêmico. Jorge Mateus e Gustavo Lima, apesar de eu gostar demais, não são o meu top 3. Sim. Ah, tá, mas eu não posso esquecer, não. Zé Neto e Cristiano. Zé Neto e Cristiano tá na frente do Lucas Luco. Seria Vitor e Léo, Zé Neto e Cristiano e Cristiano Araújo. Quando a gente conversa com você, e quem já teve a oportunidade de conversar com você, sabe que você acaba sendo um personagem capaz de poder falar sobre várias outras profissões e várias outras ocupações. Você também é representante comercial. E como todos nós sabemos, essa área específica, durante todo o período da pandemia, foi um setor que teve ali situações positivas para serem tiradas da pandemia em relação à questão da importância que vocês tiveram. Como é que está em pleno 2023? 2023 já está acabando, estamos no último mês do ano. Como é que foi esse ano de 2023? Esse processo pós-pandemia foi do mesmo jeito que vocês viveram em 2020 e 2021? Rapaz, Bruno Carrejo tá igual o Júlio do Todo Mundo Odeia o Chris. 3 empregos. 3 empregos, ó. Cantor, representante comercial e também sou engenheiro mecânico. Olha só que eu não aí, atuo como engenheiro, não. Formei e não trabalhei, não. Cara, representante comercial. Comecei a trabalhar em 2019. Antes da pandemia, né?
Justamente um ano antes. Um ano antes. E aí na pandemia já veio aquele boom gigantesco pra gente. Você ficou rico ali então, 2020, né? Rico, quem dera. Mas assim, ali foi pra gente que é representante, eu trabalho na área, eu atendo muito material de construção, Sim. loja agropecuária, então assim, foi um boom gigantesco. Por exemplo, arame de forma, que é um material que você trabalha na base ali, Sim. começando a construção, rapaz, vamos supor assim, se custava R$10, na época foi para 18. Sim. E o preço que chegava, a gente ligava no cliente, ele pedia, ele mandava. Chegava 1.000 quilos, manda 1.000 quilos. Então, pra gente foi muito bom essa época, né? Essa época da pandemia teve uma alta gigantesca. A gente vendeu muito. A gente, hoje eu continuo praticamente a mesma média da pandemia. Sim. Mas por quê? Os produtos continuaram altos, né? Não é questão nem de volume, os produtos continuaram altos. Então, assim, tá dando para levar bem, praticamente o mesmo nível da pandemia, mas não 100% igual. Deu uma baixada porque não tem jeito. Igual você tem o exemplo aqui de qualquer produto que chegava, a gente mandava no preço alto. E hoje já não tá funcionando assim mais, né? Mas tá dando para levar bem. Além da música e também do setor de representação comercial, para poder falar contigo, obviamente que nós não podemos deixar de falar do Cruzeiro Esporte Clube. E estamos gravando a nossa entrevista no dia 4 de dezembro, uma data icônica para todos nós cruzeirenses. Senhor. Ontem, né, dia 3, o Cruzeiro conseguiu se livrar do rebaixamento e 4 de dezembro é uma data histórica para todos nós, porque há 12 anos aconteceu aquele icônico placar de 6-1 contra o nosso maior rival. Sobre o Cruzeiro 2023, um ano para ser esquecido ou para ser lembrado para a correção de erros? Ué, primeiramente tá fazendo aniversário 6-1 hoje? Nossa senhora. No final nós vamos ter que tirar uma foto de novo fazendo 6 aqui então. Não podemos deixar nossos amigos atleticanos esquecer disso. Exatamente. Aí daqui a pouco eles vêm com 9-2 aí, mas nunca existiu. Cara, Cruzeiro Esporte Clube. Aí foi influência demais do meu pai, viu? Sim. Ô pai, obrigado demais por ter me feito cruzeirense, cara. A gente até sofreu aí em 2019, 20, 21, né? Mas 2022, que foi ano passado, quando a gente subiu, pra mim só foi felicidade, entendeu? E 2023 eu não acho que é um ano pra esquecer, não. Eu acho que é um ano de aprendizado demais do Cruzeiro. O Luiz Gustavo até citou que hoje a gente já tá mais tranquilo. Eu acho que todo cruzeirense hoje acordou mais leve, acordou tranquilo hoje. Estamos na Série A para 2024. Mas não é um ano para esquecer, não. É um ano pra gente lembrar. Porque eu acho que é um ano que o Cruzeiro errou demais da conta. Pô, foram quantos técnicos esse ano? Pesolano, Pepa. Pesolano não querendo ficar, né? Pesolano não querendo ficar. Já fizeram essa cagada. Pesolano, Pepa, Zé Ricardo. E Tuori e Seabra. Tuori. Eu acho que até o Seabra que tava tomando conta ali, né? Mas enfim. Eu acho que é um ano pra gente corrigir isso aí. E 2024 pra gente vir acertando muito, né? Pra gente vir acertando porque 2023 errou demais da conta. Sobre 2023, na sua opinião, qual foi o maior erro que fez com que o Cruzeiro chegasse nessa situação de se salvar do rebaixamento na penúltima rodada? Justamente essa questão que você acabou de citar do Cruzeiro ter mantido o Pesolano mesmo ele não querendo ficar. Perdemos muito tempo ali, né? A torcida do Cruzeiro é dividida na questão do Pepa. Sim. Eu acho que ele fez um bom trabalho, eu acho que ele não deveria ter sido demitido. Sim. Então, por exemplo, se o Cruzeiro já começa o ano de 2023 com o Pepa, sim, eu acho que o ano teria sido bem melhor do que foi. Aí foi... Porque, pô, era Campeonato Mineiro. É a hora da gente testar, usar a base. Sei lá, Campeonato Mineiro eu acho que não precisa de ganhar. Sim. Se ganhar, eu acho que é um bônus. Mas eu acho que é a hora de você testar jogador, testar a base. Quem não servir, você já manda embora. E o Cruzeiro, eu acho que o maior vacilo foi nisso, né? Que começou com o Pesolano e deu aquela quebra, e veio o Pepa e bagunçou o resto todo. Então, eu acho que se o Cruzeiro começa já com outro técnico, para manter o ano inteiro, eu acho que tinha sido melhor. E pensando em nomes para o ano que vem, Bruno Carrijo, torcedor, tem algum nome da sua escolha? Porque o Paulo Tuori já, desde quando ele assumiu, há menos de um mês, ele já vinha falando que não iria continuar como treinador e só iria ter a missão de salvar o Cruzeiro, como salvou, graças a Deus, e não iria continuar e não vai continuar como técnico. Tem algum nome que você almeja e sonha para que possa treinar o Cruzeiro em 2024? Rapaz, eu queria o Abel Ferreira. Não, mas... Hã? Bobinho, né? Eu quero dar uma Ferrari também, mas eu não votei. Bobinho. Rapaz, até pra rir tá difícil, viu, bicho? Vocês me desculpem que eu tô gripado mesmo. Nossa senhora.
Mas, cara, o Samuel Venâncio tem até falado muito do Fernando Gago, o argentino, e o Milito, né? Sim. Eu não conheço o trabalho dos caras, porque eu não acompanho lá, mas sim, todo mundo fala bem. Então, Sim. se viesse um dos dois, estaria satisfeito. Aqui no futebol brasileiro, creio eu, vamos supor, se o Cruzeiro tivesse coragem de arriscar aquele, eu acho que é Carpini, o cara do Juventude Thiago agora. Carpini. Sim, Pô, eu sobre acho o que seria Juventude. Apesar dele ser um cara novo, já pegaria o Cruzeiro, que é um gigante. Não sei se seria fácil, mas eu acho que seria pra arriscar seria bacana. Mas em outro nome eu não penso, não. Não sei. Sobre o Cruzeiro, numa história recheada de conquistas, momentos épicos, momentos tristes que fazem parte não só de um clube de futebol, mas também da vida. Quais são, falamos de inspirações na música para você que atua nesse segmento. Sobre o Cruzeiro, quais são os seus maiores ídolos? Rapaz, até você falando essa questão de sofrimento, eu fiquei o ano inteiro, ano passado... Não, desde quando o Cruzeiro caiu, eu vou voltar nesse caso, depois você me lembra. Mas só pra citar isso aí pra eu não esquecer, é o seguinte... desde quando o Cruzeiro caiu, eu falei com os amigos meus, agora é hora da gente abraçar o Cruzeiro. Por quê? A gente viveu só ganhando, velho. O Cruzeirense nunca tinha sofrido de verdade. A gente viveu só ganhando. E agora, eu acho que é a hora da gente abraçar o Cruzeiro. Porque quando a gente voltar a ganhar, cara, vai ser gostoso demais da conta. Sim. Então, assim, quem esteve aqui acompanhando o Cruzeiro nesse sofrimento, quem ficou com medo de cair de novo agora em 2023, quando a gente voltar a ganhar, vai ser gostoso demais da conta. Então, era a hora da gente, cruzeirense, tá junto demais com o time, apesar de ser difícil, né? Sim. E falando de ídolos do Cruzeiro, o maior ídolo, até o Felipe do grupo lá do GVZ já vai falar. Cara, eu não consigo correr do Fábio. Sim. Pra mim, o meu maior ídolo é o Fábio. Sim. Eu não vou colocar assim agora como um top. Pra mim, o Fábio é o maior, sem dúvidas. Sim. E vou citar alguns aqui, porque, por exemplo, Alex não tem como não ser. Claro. Não tem como não ser. Eu, por exemplo, até agradeço de novo meu pai por ter me feito cruzeirense. Porque eu consigo ter conexão com meus amigos, eu consigo ter uma conexão enorme com meus irmãos por conta do Cruzeiro. Olha isso. Eu acho, tipo assim, pra mim é um negócio especial demais, sabe? Vai além do futebol. Além do futebol. Por exemplo, eu ligo na minha mãe quando a gente vai conversar no telefone e a gente fala de muita coisa. Também sobre o Cruzeiro. Não, minha mãe não. Ah, sim. Minha mãe não. Só pra você entender. Eu ligo na minha mãe e a gente fala da vida, das coisas. Sim. Quando eu ligo no meu pai... É só Cruzeiro. E aí, pai, benção. Se eu vi o jogo ontem, a gente já cai no Cruzeiro, velho. Entendeu? Tipo assim, é um negócio especial. Então, obrigado de novo, viu, pai? E tô citando isso tudo pra você entender o seguinte. 2003, quando o Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro, eu tava com o quê? 8 anos? Por aí. Acho que era, né? 95, 2003, 8 anos. Eu sou de 95. Acho que se o Cruzeiro não ganha aquele título, eu acho que eu torceria para outro time. Sim. Ou Corinthians ou Santos. Por quê? Tava em voga no momento. O Santos ganhou em 2004 com o Robinho jogando muito. Sim. Eu curtia muito o futebol do Robinho. E em 2005, o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro com o Tevez jogando muito. Sim. E eu também curtia muito o Tevez. Mas graças ao bom Deus, em 2003 o Alex tomou conta do campeonato. Sim. Então, voltando nos ídolos, Fábio pra mim é o primeiro. Depois vem Alex. Everton Ribeiro, eu sou muito fã. Cara, hoje assim, de quando voltou pro Cruzeiro pra cá, eu tenho um respeito enorme e virei muito fã. Eu tenho até uma camisa dele, do Marcelo Moreno. Sim. Ah, não é craque, não foi um dos melhores que jogou no Cruzeiro, mas assim, a raça que ele tinha em campo e o que ele fez pro Cruzeiro extra-campo foi algo excepcional. Então seria Fábio, Alex, Everton Ribeiro, Marcelo Moreno. Não deixo de citar o Arrascaeta. Eu não deixo de citar, de não ter ganhado título, mas eu tenho uma consideração muito grande pelo Montijo. Sim. Acho que você também, acho claro, que até conversou disso já. Claro. Então acho que fica por aí. Talvez você vai me lembrar de mais algum. Você também Você é um bom cruzeirense, não é segredo pra ninguém. Você Com vai certeza. me lembrar de mais algum. Bruno, falando essa questão de momentos, a nossa vida é feita de momentos, assim como é a vida e é a história de todos os clubes do mundo. Momentos tristes, momentos positivos, momentos de alegrias. E a nossa vida é assim. E o mais interessante é que, se a gente parar pra pensar, as nossas semanas são assim, os nossos dias durante a semana são assim. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Vem a terça, é um furacão. A quarta é a continuação da terça-feira.
Vem a quinta e a sexta, acabam dando uma amenizada e aí vem o final de semana e fica tudo mais leve. Se a gente parar para pensar, são assim os nossos dias aqui na Terra e é assim a nossa vida. E quando eu converso contigo, além de falar sobre música, cruzeiro, representação comercial, engenharia mecânica, porque você também é formado, não posso deixar de falar da dona Maria Neca. O quanto que ela continua sendo importante na construção do Bruno Carrijo aqui na Terra. Rapaz, a minha avó faleceu, o Gustavo tá citando porque ela faleceu agora uns 15 dias atrás, né? E foi difícil pra gente, assim, a minha avó já era mais velha, 86 anos, eu acho que ela faleceu. Mas continua sendo um baque pra todo mundo. A gente nunca vai aceitar, né? A gente nasce, cresce sabendo que a gente vai morrer um dia, que os nossos queridos vão falecer, mas a gente nunca aceita. A minha avó, cara, era uma mulher, assim, muito humilde, mas, assim, algo fora do normal. Algo fora do normal. A minha avó, eu posso até, assim, contar uma breve história, porque, por exemplo, a minha avó, Maria Neca, Maria da Silva Coelho, conhecida como Maria Neca. Mudou lá pra roça, onde é a terra da minha família, mas a terra mesmo era do meu avô, Sim. no caso, né? Só que o meu avô morreu muito novo. Meu avô morreu com 42 anos, a minha avó ficou viúva com uns 35. Posteriormente, o filho dela também morreu. A minha avó foi uma mulher muito sofrida. Sim. E mesmo com isso, minha avó, você nunca chegava lá, minha avó estava triste. Ela nunca mostrava para ninguém essa tristeza. A minha avó, em toda humildade, eu tô contando esse caso que a terra era do meu avô, porque ela tomou o nome de tudo. Vamos supor assim, antes, quando você ia lá em Goiabeira e Cuparaque e queria ir lá na roça, você perguntava assim, antigamente, aonde é a terra dos coelhos? Sim. Era lá onde a gente mora, lá onde meus pais moram. Hoje, ninguém conhece como os coelhos mais lá. Sim. Lá, você chega e fala assim, onde a Maria Neca mora? Agora, infelizmente, coitada, ela já faleceu, né? Então, assim, a minha avó, com toda a humildade dela, minha avó, na época, teve estudo, assim, até a 4ª série, que era coisa grande, Claro. mas, assim, nunca foi uma mulher formada e tal, mas, assim, com toda a humildade do mundo, a minha avó, ela pegou um nome muito grande na nossa região. Ali em Goiabeira, Cuparaque, Ferruginha, Aldeia, todo mundo conhece Maria Neca. Então, assim, a minha avó, ela ensinou pra gente cuidado, humildade, uma mulher muito batalhadora. Então, assim, esses foram os ensinamentos que ela deixou pra gente aí numa família muito grande. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida? Porra, bicho, se eu falar aqui, eu acho que vai ser... Deixa eu... Eu acho... Desculpa, viu, pessoal? Momento mais feliz da minha vida. Cruzeiro. Olha. É sério, não tem... Eu tô tentando pensar, tipo assim, alguma coisa pessoal. O momento mais feliz da minha vida não foi nada de show. Foi Cruzeiro e Flamengo, final da Copa do Brasil, 2017. Tava lá? Tava lá no Olha estádio. isso. 27 de setembro de 2017. Ó, pra você ver, rapaz, o cara faz a entrevista toda sem papel. Não tem nada aqui não tem celular, não tem nada, né? Tudo na cachola aí, ó. Sabe a data, sabe tudo. Cara, por que foi muito especial? Eu já tinha ido no Mineirão outras vezes. Primeiramente foi especial porque foi um título, Copa Sim. do Brasil. Segundo... Que é a Copa do Cruzeiro também, né? Se quiser mudar o nome, pode mudar. Pode mudar o nome pra Copa do Cruzeiro. E segundo, porque eu até citei pra você a conexão que eu tenho com meus irmãos Sim. com o Cruzeiro, principalmente com o Guilherme, que é o meu irmão do meio, que tá até no grupo do Cruzeiro com a Sim. gente lá, o grupo GVzeiros. Um abraço pro grupo lá, ó. Reduto GVzeiros. Foi a primeira vez que a gente foi no Mineirão junto. Nossa, e que dia pra ir junto. Pô. Então, Bacana. tipo assim, pra gente foi especial demais da conta. A gente tinha vontade... E todo mundo, eu, meus 3 irmãos, né? Eu, meus 2 irmãos e o meu pai, na verdade. A gente, nós 4 juntos, não deu. Foi eu e o Guilherme. E, porra, bicho, pra gente foi chique demais. Até falando de ídolo, voltando, Thiago Neves que bateu o último pênalti, ele escorregou, você lembra? Sim. Pra gente que tava lá no estádio, pra todo cruzeirense assistindo em casa, aquilo foi em câmera lenta, velho. Thiago Neves escorregou, a bola foi gol. E entrou. Então, assim, até voltando, se o Thiago Neves não faz aquelas cagadas quando saiu do Cruzeiro, estaria no meu top ídolos aqui, viu? Com certeza. Eu gostava demais do cara. O cara fazia gol nas frangas, era decisivo, o cara era tudo, mas ele cagou a parada lá. Mas enfim. Voltando, o momento mais feliz da vida do Bruno Carrijo foi esse jogo, velho. Não tem como correr, não. Tentei lembrar de alguma coisa pessoal. Por exemplo,
Geralmente, eu acho que o momento mais feliz da vida de todo mundo, pelo que as pessoas falam, é o nascimento de algum filho, alguma coisa. Eu ainda não tenho. Deus vai me abençoar que eu vou ter. Mas ainda não tenho. Então foi Cruzeiro e Flamengo. Copa do Brasil. Fala a data de novo. 27 de setembro de 2017. O homem é espetacular, viu, bicho? Quem é Bruno Carrijo? Rapaz, eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Olha. Porque lógico, eu assisti outras entrevistas, né? Eu sabia, eu fiquei pensando o tempo todo. Eu acho que a parte mais difícil é falar da gente mesmo, né? Sim. Pô, bicho, eu acho que eu não sei nem começar quem é Bruno Carrijo. Bruno Carrijo, eu acho que todo defeito todo mundo tem, mas eu acho que eu sou um bom filho. Eu acho que Bruno Carrijo é uma boa pessoa, pelo menos eu tento ser. Eu acho que Bruno Carrijo tem se tornado cada vez mais um bom profissional, tanto como cantor e como representante, sabe? Mas assim, eu acho muito difícil falar de mim mesmo. Eu sempre tive essa dificuldade de falar quem é Bruno Carrijo, mas eu acho que é mais ou menos isso. Os defeitos eu não vou falar, porque defeito todo mundo já conhece, né? Mas eu acho que Bruno Carrijo é isso aí. Não tem muita coisa pra falar, não. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes, você vai defini-los com uma palavra, beleza? Vai embora. Vó Maria Neca. É uma palavrinha só? Isso. Vai ser especial, então. Representação comercial. Não, bicho, uma palavra é difícil. Tem que mudar esse uma quadro palavra. aí, velho. Tem que mudar o quadro. Não, uma palavra. Representação comercial. Eu vou usar uma palavra, mas não significa só, porque eu vou usar sustento. Hoje é tipo assim, hoje é o meu sustento. Mas já denota a importância. Não sabe? Música. Aí não dá uma palavra só, não. Tem que ser uma posso palavra. citar uma palavra, mas eu vou colocar um parênteses. Tá, beleza. Porque assim, música, primeiramente, ela começou pra mim como um hobby. Pode ser a primeira coisa que eu vou citar, porque começou como um hobby. Claro. Só que assim, é hobby, é paixão, é sonho. Bruno Carrijo, como representante, eu tenho muita coisa que eu sonho. Mas assim, cara, o que vai lá no fundo do coração mesmo do Bruno Carrijo, o que faz brilhar o olho do Bruno Carrijo na vida é a música. É o show, entendeu? É estar no palco. Eu gosto demais. Por exemplo, eu citei aqui na conversa que a gente fez um show em Caratinga agora sábado e eu cheguei 6h30 da manhã em casa. Então, assim, a gente perde madrugadas. Claro. Eu trabalho a semana inteira. Então, chega final de semana, quando tem show, é cansativo. Sim. Só que tudo isso vale a pena. Claro. Porque eu gosto demais. Então, eu falei, é difícil citar uma palavra só, tá vendo? Bruno Carrijo. Nossa Senhora. Uma palavra só, Bruno Carrijo? Exatamente. Porra, bicho, essa é a mais difícil agora. Essa eu acho que eu não sei nem citar uma palavra só, Bruno Carrijo, não. Vou citar Bruno Carrijo, Pô, você não pode soprar não, Luiz? Me ajuda aí. Não, eu vou soprar sua própria definição. Eu não sei que eu vou falar do Bruno Carrijo, não é muito difícil falar de mim mesmo. Caralho, velho. Nossa, Luiz, eu vou ter que passar em branco nessa, velho. Não consigo passar? Não consigo citar uma palavra Bruno Carrijo, não. Grupo de EVZeiros. Quer ver, eu vou voltar no Bruno Carrijo, porque, de novo, é um cara sonhador. Eu acho que eu sou um cara batalhador, sabe? Sim. Mas é difícil, tá? Eu vou deixar batalhador aí pra ficar um trem bonito, viu? Grupo de EVZeiros. Resenha. Literalmente. Resenha, briga. Defina essa conversa com uma palavra. Eu vou ter que usar especial também. O mesmo que eu usei. Olha. Achei bacana demais da conta. Que bacana. Eu tava muito ansioso, sabe? Pra vir. A gente já se conhece lá do grupo, a gente se conhece de Instagram, mas eu acho que pessoalmente a gente nunca tinha batido esse papo, né? Primeira vez. De vez em quando a gente já conversa no PV, WhatsApp, fala sobre o Cruzeiro, fala sobre a vida, mas primeira vez que a gente conversa e bacana demais. De novo, até peço desculpa, pessoal, pela limpada aqui. Faz parte. Toda hora. Mas o cara tava em Valadares, vai pra Caratinga, que é frio, aí não tem como não gripar, o corpo não aguenta. Mas até lá tava quente também esse final de semana. Nossa senhora. Brunão, muito obrigado, cara, mais uma vez. Foi uma honra poder conhecer não só o Bruno Carrijo enquanto cantor, enquanto representante comercial, mas o Bruno Carrijo, como eu costumo dizer, CPF. E aqui é um local destinado a ouvir histórias e hoje foi o dia de ouvir a sua história. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado.
Eu agradeço demais a conta pelo convite também, demais. Espero poder voltar daqui a um tempo, né? Quem sabe a gente tem notícia nova, quem sabe o Bruno Carride vai ter gravado mais alguma coisa. Nem falei das minhas músicas, pessoal. Acessa lá YouTube, Spotify, tamo em tudo lá, viu? Mas quem sabe vai ter mais bate-papo. Com certeza terá. Luiz Gustavo, obrigado demais pelo convite. Precisando também de volta, viu? Eu que agradeço, Bruno. Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.